Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o Mais Saúde está no ar aqui na tela da NTV. Você que acompanha do outro lado na sua casa, na sua televisão, através do canal 8.1 Digital. Estamos também na plataforma do YouTube, nos nossos canais na internet. Participe com a gente. O Mais Saúde está no ar, levando informação, qualidade de vida para você aí do outro lado da tela. Trazendo convidados especiais. É isso aí, produção. Muito bem, o nosso consultório está aberto para atender você através do nosso WhatsApp, daqui a pouquinho aparece na tela. E os temas de hoje: você tem dormido bem? Apneia do sono, ronco, como é que anda aí a sua qualidade do sono? Vamos trazer na primeira parte do programa quem tem autoridade do assunto. Direto do Aquitual Hospital está com a gente o otorrinolaringologista, o Dr. Maurício Peixoto, que já está aqui no estúdio. Dr. Maurício, prazer recebê-lo mais uma vez e revê-lo. Seja bem-vindo. Fico muito feliz de estar aqui novamente, apesar do calor, né? Nós vamos tentar ser úteis hoje com algumas informações. E a gente já fica no ar a primeira pergunta. O calor, a temperatura, ela atrapalha, interfere na nossa qualidade do sono? Daqui a pouquinho, doutor. Sim. Doutor responde daqui a pouquinho. Vamos convidar você aí do outro lado para mandar a sua perguntinha pra gente. O consultório está aberto e aqui a consulta é grátis no oferecimento do Aquitual Hospital. Na segunda parte do programa, a gente recebe ela, a enfermeira e também socorrista emergencial, a Lara Cristina. AVC. Como socorrer quem está nesse momento difícil? Infarto. Como chegar, como abordar a vítima? Os primeiros socorros. Tire suas dúvidas no programa de hoje. E a gente volta então o nosso bate-papo com o otorrinolaringologista, o Dr. Maurício. Essa é a pergunta. Esse calorão que está em Patos de Minas, em toda a nossa região, interfere na qualidade do sono, doutor? Com certeza, né? Porque assim, a gente, para conseguir ter um sono de qualidade, a gente tem que dormir numa temperatura mais confortável. Então assim, o ideal seria 22, 23 graus. E o difícil é que a gente chega aí na hora da gente dormir e a temperatura está 27, 28 graus, está extremamente quente. Então a gente não consegue ter um sono de qualidade, a gente costuma ter um sono mais superficial, acorda o tempo todo e no outro dia nós estamos... Pelo fato do desconforto. Desconforto, aí a gente vai usar ventilador, que resseca o nariz, resseca a garganta, os olhos, e isso tudo no outro dia tem o preço a pagar, né? Eu costumo dizer então que eu sou vítima desse caos todo também. Mas vamos lá, pessoal de casa, como é que tá aí a sua qualidade de vida? Você roncar é normal, apneia do sono? Vamos falar com quem entende. Doutor, qual que é a diferença? A apneia do sono e o ronco? Explica pro pessoal de casa. Olha, assim, o ronco é o barulho que a gente produz quando tá dormindo. Então, assim, é normal roncar? Não, não é normal roncar, tá? O que a gente observa, assim, é que homens adultos é comum começar a roncar após os 40 anos. E a mulher adulta após a menopausa ou durante a menopausa, por causa da queda dos hormônios, tá? Não é normal ronco, porque o ronco ele é causado por uma dificuldade de passagem do ar pela garganta, tá? Então, assim, quando você ronca, o ar está passando com dificuldade, causando uma vibração excessiva das estruturas da garganta, as paredes da faringe, a língua, e produzindo ruído, tá? E a apneia é uma complicação do ronco. Então a apneia são paradas respiratórias. Seria a parte grave do... seria a doença causada pelo ronco. Então a apneia, você diminui a força respiratória com a queda da oxigenação, você para de respirar durante alguns segundos, e isso leva a um sono superficial, a gente chama de sono fragmentado, a pessoa acorda o tempo todo, e isso repercute na saúde da pessoa
a curto e a médio prazo. Então, se a curto prazo a pessoa tem uma sensação de que não dorme bem, que vai dormir e acorda mais cansado, começa a ter dificuldade de concentração, crianças têm dificuldade de aprendizado, alteração de comportamento, hiperatividade ou déficit de atenção, porque não está dormindo bem. E a longo prazo a gente vê assim, as crianças elas começam a ter uma dificuldade de aprendizado mais acentuado, dificuldade de fala, e os adultos eles vão desenvolvendo hipertensão, doença cardíaca, doença neurovascular, por causa de roncar e ter apneia do sono. Muito bem. E quando a gente, não sei se o pessoal de casa identifica também, mas se você tem a sua pergunta, participa aí com a gente. Não perca essa oportunidade para você tirar suas dúvidas aqui, tá bom? Consultório aberto aqui para você. Doutor, me vem aqui quando a pessoa acorda com o próprio barulho do ronco. Seria já um estado mais grave, mais avançado dessa doença? Olha, é assim, quando ele acorda com barulho do ronco, significa que o ronco dele é de alta intensidade, é muito barulhento, tá? Não é sinônimo de que você tenha a apneia do sono, por exemplo, tá? A apneia do sono a gente observa assim, é o paciente queixa que não dorme bem, que está sempre cansado, que tem a sensação de que o sono não descansa, às vezes ele tem algumas disfunções no dia a dia e leva a suspeita do ronco, associadas a algumas alterações do exame físico. Então assim, um paciente que está acima do peso, um paciente que faz uso de bebida alcoólica ou de medicação para dormir, você vai desconfiar da possibilidade de ele ter ronco. E aí a gente tem alguns exames que a gente faz para tentar esclarecer esse tipo pra achar um diagnóstico mais preciso. Doutor, eu ia te perguntar isso, como é que chega lá no consultório, lá no Actual Hospital, como é que o paciente chega lá? Reclamando de que? A que momento que é comum eles chegarem lá? O normal deve ser assim. Eu acredito que para prevenção do ronco é muito difícil chegar por lá. A cena clássica é assim, a gente falando de adulto. Chega o casal, o homem normalmente constrangido, e a mulher fala, ó, ele tá roncando, eu não tô dando conta. E na maior parte a mulher reclamando do parceiro. Do parceiro. Tá? A mulher ela tem mais consciência da saúde, então assim, a mulher às vezes ela vai sozinha reclamando do ronco, que o esposo está queixando, que ela dá um jeito. Mas homem quase sempre ele vem escoltado. Então vamos lá, explica pro pessoal de casa como é que é a cena comum, corriqueira lá no seu consultório. Ela chega queixando que ele tá roncando e o esposo fala que é invenção dela, aí você começa a perguntar, assim, o seu nariz obstruído, você acorda de manhã descansado? Aí fala, não, eu acordo muito cansado. É porque eu trabalho muito. E aí assim, como é que anda a memória? Eu tô esquecendo demais as coisas, eu tô tendo dificuldade de prestar atenção nas coisas, né? Aí volta e meia ele já tem doença cardíaca, hipertensão principalmente, que piorou depois do início do ronco. E aí você vai olhando, assim, ele normalmente ele tá acima do peso, sobrepeso ou obesidade, né? E você vai juntar nas peças e quase sempre ele acaba fazendo um exame que é a polissonografia. A polissonografia é um exame que mede a qualidade do sono da pessoa. Como que funciona esse exame? A pessoa dorme no laboratório do sono e lá eles ligam diversos equipamentos e a pessoa tem um profissional que fica monitorando e anotando as alterações. Mas tudo isso é guardado em dados no computador. E o médico responsável pelo exame depois faz um relatório falando assim, ó, fulano dormiu tantas horas, nessas tantas horas ele teve tantos quadros de apneia, a gente tem um evento que chama hipopneia, que faz mal igual a apneia, ele roncou deitado de lado esquerdo, lado direito, eu costumo brincar que tem paciente que ronca em qualquer posição, eu falo até de cabeça para baixo você roncou. Então, baseado nisso, você vai planejar o tratamento do paciente. E é feito dentro do laboratório do sono que chama? Ele faz o exame num laboratório do sono. Assim, ó, ele tem um quarto onde ele vai dormir
E do outro lado tem um quarto reservado pro Existe outro mecanismo hoje com toda essa tecnologia de que pode levar para casa, feito em casa, algum teste? Existe esse estilo domiciliar que a gente pede quando está suspeitando de apneia obstrutiva, que é o mais comum. Então a pessoa vai, ela é um exame com menos dados, mas extremamente preciso. Tá? A maior desvantagem do exame doméstico é que ele exige um pagamento de uma taxa extra, porque os convênios médicos eles cobrem a polissonografia tradicional, mas a domiciliar ele não cobre. Mas é bem mais confortável do que você dormir no lugar acredito, por isso que eu fiz a pergunta. Acredito que sim, né? Nada melhor do que a cama da gente e o cantinho da gente, né? Hoje até assim, a gente com esses smartwatches, né? Os telefones modernos, tem telefone que já faz essa medição. Tem alguns aplicativos, eles não são confiáveis igual o exame, muito bem, doutor. À medida que a tecnologia avança, eu acredito que a tendência é substituir. E através desses exames, esse diagnóstico, acontece do paciente ter uma outra doença ser detectada através... Isso pode acontecer, assim, dele ter alguns... a gente desconfia de... Quais são as mais comuns? O mais comum é a gente desconfiar de apneia obstrutiva, que é essa dificuldade de respirar. Ele tem uma apneia central, que é uma apneia causada por alterações cerebrais, tá? O mais comum é ele ter doenças associadas à apneia, igual eu falei. Então, assim, o paciente é hipertenso, é um hipertenso de difícil controle, é um paciente que está sendo tratado de depressão, e é uma depressão que não responde ao tratamento, e você vai olhar, o problema dele tá? Além do que o simples noite mal dormida. Existem algumas curiosidades, assim, eu já tive paciente que tinha tonteiras, por exemplo, só de manhã, quando acordava. E a gente faz o exame e fez o diagnóstico que ele tinha uma apneia do sono e a tonteira de manhã era decorrência da apneia. Você trata a apneia, a tonteira desapareceu. Falando de tratar, antes da gente chamar o nosso intervalo aqui, já pode responder pro pessoal de casa, doutor. Existe a cura, o tratamento para parar de roncar 100%? Existem curas, porque cura é melhora, né? Então, assim, você tem algumas cirurgias que, dependendo do quadro, podem levar o paciente à cura, mas não é todo paciente que pode fazer cirurgia. E a gente tem tratamentos que, enquanto o paciente faz, tecnicamente, ele para de ter apneia. Ele precisa de um equipamento, uma prótese intraoral, ele precisa de um CPAP, que é um aparelho que ajuda a pessoa a respirar à noite. E quando ele usa isso, ele está bem. Porque o que a gente explica para o paciente, a apneia do sono é uma doença progressiva. Então, quanto mais idade, pior tende a ficar, principalmente sem tratamento. Muito bem, e é com essa pergunta que a gente vai chamar o nosso intervalo. Fica no ar, aproveita você aí de casa para você mandar a sua pergunta no nosso WhatsApp, tá bom? A pergunta é o seguinte, da nossa telespectadora que mandou na caixinha de perguntas lá no perfil do Actua Hospital. Você pode entrar, segue lá o Actua Hospital e toda semana tem uma caixinha de pergunta com os nossos especialistas para você tirar a sua dúvida aqui no programa. E a pergunta é o seguinte, mulher de 52 anos que faz o uso do CPAP, é um dispositivo, né, no tratamento, devido à apneia do sono. É isso, ela tá perguntando aqui se existe, não tá completa aqui a pergunta, mas vamos falar sobre o CPAP daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Mais Saúde vai para um rápido intervalo e eu volto já já. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde aqui no 8.1 em canal aberto para toda a região e você acompanha em todo o planeta através dos nossos canais na internet. Participe com a gente, está aí o nosso consultório aberto e a gente volta com o nosso entrevistado de hoje, o otorrinolaringologista do Actua Hospital, o Dr. Maurício Peixoto, respondendo as perguntas do pessoal aí de casa sobre apneia do sono e ronco. Quais são as suas dúvidas? Mande a sua pergunta pra gente. Antes do intervalo, para você que está chegando agora, a gente vai responder aqui sobre a nossa telespectadora que deixou a pergunta, mulher de 52 anos que faz o uso do CPAP. Conta pro pessoal de casa, para quem não conhece, o que é o CPAP, em que momento deve usar. O CPAP é um aparelho
que ele injeta ar no nariz e na garganta para manter principalmente a garganta aberta e facilitando a respiração, tá? A gente indica principalmente para pacientes que têm quadro moderado e grave. São os quadros mais importantes. E normalmente o paciente que usa CPAP, ele vai ter que usar o CPAP a vida inteira. Como eu falei antes, né, é uma doença progressiva e ele pode até ficar alguns dias sem o CPAP, que ele continua bem, mas normalmente depois de 5 a 7 dias o ronco e a apneia volta a se manifestar. Tá? A gente chama de fisiopatologia. O que é? A pessoa vai desenvolvendo uma fraqueza na musculatura da garganta. Isso tem um componente genético, isso tem um componente de estilo de vida, e essa fraqueza, quanto mais apneia, mais fraca a musculatura fica. Então a gente ainda não tem meios de reverter isso, tá? Então o tratamento é o uso do CPAP. Muito bem. Falando da genética, me vem aqui a pergunta, doutor. A gente herda o ronco, a qualidade de sono dos nossos pais, dos avós? Se meu pai ronca, eu tenho a probabilidade de roncar também, de ter apneia? Se a gente fala assim, existem pessoas que a família é de roncador. Então, assim, existe uma história de ronco em quase todas as pessoas da família. E isso, às vezes, a gente vê dos pacientes adultos até em crianças que roncam, tá? A gente vê, assim, essa questão da genética. Então, assim, as pessoas que têm o queixo retraído, que a gente chama de micrognatia, eles são mais propensos a ter ronco, tá? Crianças que têm hipertrofia de amígdala adenoide, elas vão manifestar o problema respiratório com ronco. E corrigindo, fazendo cirurgias então, em criança, a cirurgia é curativa. Então, você melhora a respiração, tá? Criança e adulto jovem. Então, assim, o adulto até 40 anos, se ele tem um peso adequado e tem um nariz entupido, obstruído, a cirurgia costuma resolver o problema do ronco e da apneia leve, tá? O paciente com apneia grave, cirurgia normalmente é um péssimo tratamento para ele. Falando sobre peso, né, e eu vejo a preocupação do doutor toda vez falando, né, acima do peso, a obesidade, que é uma preocupação mundial, né, em todas as áreas da saúde. Aqui a pergunta: emagrecer melhora a apneia do sono? Emagrecer melhora a apneia do sono, tá? Então, assim, melhora, dependendo da gravidade da apneia, melhora até cura a apneia do sono. Então, os quadros leves, que a pessoa tem um sobrepeso, a gente pede a pessoa, antes de indicar qualquer tratamento mais radical, agressivo, perder peso, tá? E os pacientes obesos, que normalmente a obesidade grave é associada à apneia grave, ele emagrece, facilita o tratamento, mas ele continua tendo que tratar a apneia do sono. Então, é um tratamento que melhora o tratamento da apneia, o emagrecimento. Muito bem. Outro fator importante que a gente tem que destacar, quando o doutor disse quando bebe, prejudica? A bebida alcoólica, e isso vale também para as medicações para dormir, principalmente os medicamentos que a gente chama de tarja preta, né? O que eles causam? Eles aumentam a fraqueza muscular. Então a tendência a pessoa que bebe e ronca, e só ronca quando bebe. E os roncadores, eles pioram muito o ronco por causa do uso da bebida alcoólica. Então a gente recomenda assim, bebida alcoólica à noite, o ideal é não fazer uso. Até a hora da alimentação noturna tem influência no ronco. Então, assim, se você tem hábito de jantar, a gente pede para jantar pelo menos 3 horas antes de dormir. Então, se você dorme com o estômago cheio, a tendência é você ter mais flacidez muscular e roncar mais. Sem falar da questão da gastrite, do refluxo, que também é piorado quando você dorme com a barriga cheia. Muito bem. Tá? E os remédios para dormir têm essa mesma influência. Tá? Então, tratar ronco e apneia do sono é modificar a vida da pessoa. A qualidade de vida, a qualidade de vida, o estilo de vida. É pelo que a gente percebe, de fato comprovado, a gente está aqui com
com os melhores especialistas aqui no programa, e esse é o cálculo que a gente faz. Ter uma boa qualidade de sono, tudo vai bem. É difícil você fazer uma medicina preventiva se a qualidade de sua vida, se você alimenta mal, se você dorme mal. Nós vamos falar sobre prevenção daqui a pouquinho, mas eu gostaria de registrar aqui, como a gente falou sobre o álcool, que o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo é no dia 20 desse mês de fevereiro, vale salientar. Falando da alimentação, vamos falar um pouquinho mais sobre alimentação, que é uma pauta quando a gente fala de alimentação aqui no programa, o pessoal identifica bastante, até porque faz parte, a gente precisa da alimentação. O que não comer? Existe algum tipo de alimento, principalmente antes de dormir, que pode atrapalhar o sono? O que a gente pede? A alimentação noturna, ela tem que ser uma alimentação com um volume menor, então se é um lanche, tá? Então aquele prato de janta, arroz, feijão, um sanduíche, carnes gordurosas, alimento gorduroso de maneira geral. O ideal é você evitar se você for dormir logo a seguir. Então você come umas torradas, toma junto com o suco, deita e dorme, tá? A ideia é não dormir com fome, mas se você jantar e deitar, fatalmente você vai roncar. Sem falar que pode trazer outros malefícios, né? Como o doutor citou, né? De você ter refluxo, você ter gastrite, né? A qualidade do sono piora bastante. Muito bem, vamos falar então, nesse finalzinho da participação do Dr. Maurício aqui no programa, sobre a prevenção. Tem como prevenir o sono ou amenizar antes de ter uma apneia? É mais fácil falar do que fazer, né? Então, assim, a gente evitar de ganhar peso, a gente procurar ter uma atividade física com frequência, a gente diminuir o consumo de bebida alcoólica, evitar tabagismo, se a gente tem obstrução nasal, a hipertrofia de amígdala e adenoide, procurar um tratamento para resolver isso, né? E evitar medicações para dormir. Então, assim, se precisa usar um período curto, a gente tem medicações que ajudam a dormir, que não tem influência, então o médico pode te orientar nisso, tá? Mas o principal é evitar ganho de peso. Então, a tendência do homem moderno é cada vez fazer menos atividade física e comer mais. Então, a epidemia de obesidade, ela infelizmente é uma realidade. No mundo inteiro. No Brasil, o Brasil não é exceção, infelizmente. Falamos do tabaco, falamos do álcool. Vamos falar do tabaco também, influencia muito. O que o cigarro faz ele queima a mucosa da garganta, da corda vocal, e isso reflete em inchaço, que facilita a ocorrência da apneia. E quando você tem a apneia, ele agrava a apneia. Tá? Só que quando a gente fala de etilismo e tabagismo, isso são vícios muito, muito difíceis de tratar. Tá? Isso não demanda só vontade. A gente tem que ter apoio da família, a gente tem que usar medicação associada para a pessoa abandonar, além da pessoa querer. Tá? É das coisas mais difíceis da gente manejar. Muito bem, para você de casa que está acompanhando o nosso programa, se você não está dormindo bem, o seu parceiro principalmente, que a gente identifica, acredito, que o grande aliado do diagnóstico é o parceiro familiar ali próximo, né, doutor? Exato, até tem hora que a gente conhece a parceira depois que você fez um tratamento no paciente, ele chega lá queixando que o nariz está entupido, e aí ela volta no consultório falando que ele continua roncando. Olha, isso não foi o combinado, né? Nós fizemos uma cirurgia, usamos um remédio para desobstruir o nariz. Esse negócio do ronco, o que eu falo? Aí ele fala assim, ele falou que eu tinha que perder peso. Não perdeu peso, então vamos correr atrás disso. Tá? Ou não parei de beber, vamos dar um jeito nisso. O que a gente percebe é que existem outros mecanismos, outros meios antes de cirurgia, de chegar a uma apneia grave. A gente quase sempre tenta fazer uma higiene da vida da pessoa, uma melhora no estilo de vida, para tentar resolver os problemas. Só que a gente mudar hábito é uma coisa difícil. Tá? Até assim, olha, em termos de aderência a tratamento, quando você exige mudança de hábito, nos melhores resultados, 40%. A maior parte dos pacientes não está disposta a fazer tratamento.
Ele prefere seguir com a doença, correndo todos os riscos. Que fato triste. A gente observa isso em tudo, em diabetes, hipertensão. E depois que acontece algo grave, quase sempre irreversível, é que ele chega lá querendo muito bem tratar. Hoje estamos recebendo o otorrinolaringologista, estamos falando sobre o ronco e a apneia, mas lembrando que essa especialidade vai mais do que isso. Se você de casa tem o seu parceiro, se você ronca, não está dormindo bem, procure o otorrinolaringologista. Mas esse especialista cuida de outras causas mais, né, doutor? A gente tem que salientar isso. A gente cuida do nariz, cuida da voz, cuida do ouvido, da audição. É uma área muito ampla. Tá? E são coisas assim, que enquanto elas estão funcionando bem, a vida da gente vai bem. Mas é um ouvido que piora a audição e que às vezes é uma simples rolha de cerume. O povo chega louco lá, porque a gente só percebe a falta quando a gente perde. Quando já tá grave, né, doutor? Exatamente. E o doutor destacou muito importante no início da nossa entrevista aqui, que quanto mais cedo a gente procurar o especialista, é melhor. Exato, né? É o que a gente falou de medicina preventiva. Para a medicina preventiva, a gente tem que mudar algumas coisas, né? Senão, a gente vai continuar tratando doença. E é isso. Bom, lá no Actual Hospital tem todo esse aparato para estar recebendo você que está com problema aí na hora de dormir, o seu parceiro, o seu familiar. Pode procurar o doutor Maurício Peixoto lá no Actual, é isso, doutor? Exatamente, lá de segunda a sexta, no horário comercial. E a gente tá lá todos os dias, nós já temos 25 anos de... a gente estava conversando isso no início do programa, são 27, 25 anos. O hospital tem 26 anos, né? E nós estamos lá desde o início. Tá? A gente vai gradativamente melhorando a quantidade, a qualidade do atendimento e, graças a Deus, com a demanda que a gente não está dando conta. E com toda a tecnologia, com toda a estrutura à disposição de quem precisa. Isso é tem que acompanhar, porque senão a medicina hoje é extremamente tecnológica, né? Muito bem. Doutor, obrigado pela contribuição. Sempre contribui muito para a qualidade de vida para o pessoal de casa, onde chega o nosso sinal aí para toda a região. São mais de 20 cidades que acompanham o nosso programa. Muito obrigado por essa presteza. É um prazer estar aqui. E já fica aqui o convite. Quero fazer o convite pessoal da produção lá do Actual também. Quando o doutor voltar o mais breve possível, a gente falar sobre os problemas no ouvido, na audição. É importante também. É o próximo tema, então. O próximo tema. Combinado. Combinado, doutor? Tudo bem. Muito bem. Obrigado pela participação. Leve o nosso abraço a toda a família do Actual. Obrigado e foi um prazer estar aqui. Bom, você que ainda não segue o Actual Hospital, segue aí nas redes sociais, @Actual Hospital, é o nosso parceiro, é o seu parceiro também. A cada semana um especialista em uma área que te interessa muito vai estar aqui no programa participando. E lá você vai tirar todas as suas dúvidas também. Não sai daí não, daqui a pouquinho o nosso bate-papo com a socorrista emergencial, a Lara Cristina, que é enfermeira também. E a gente vai falar como socorrer aquela vítima que está sofrendo um mal súbito, está em AVC, infarto. Está acontecendo demais, né, doutor? Tem acontecido cada vez mais. A gente está ficando cada vez mais velho, a população, né? E a tendência é, infelizmente, isso ser cada vez mais presente. É isso, a gente vai pro nosso intervalo e a Lara Cristina vai explicar pra gente como abordar e tirar suas dúvidas também. Não sai daí não, o Mais Saúde volta já já. Estamos de volta com o Mais Saúde aqui na NTV. Participe com a gente através do nosso WhatsApp, o consultório está aberto, consulta é grátis e agora a gente vai trazer um tema que está super em alta e é importante para você no seu dia a dia. A gente tem acompanhado nos noticiários, infelizmente, o aumento de pessoas que têm infartado e sofrido com AVC. Você já se deparou na rua, em algum ambiente, com uma vítima de AVC ou infarto? Como você deve abordar durante a sua abordagem, o que fazer, o que não se pode fazer? Vamos receber aqui no programa quem entende, é especialista, mestre no assunto, tem autoridade total para falar sobre o assunto, sobre essa pauta. Vamos aprender juntos com ela, a socorrista emergencial Lara Cristina. Lara, prazer reencontrá-la, seja bem-vinda ao Mais Saúde.
Prazer é todo meu, David. E é isso, como eu disse também aqui com o doutor Maurício, os números vêm aumentando cada vez mais de pessoas que sofrem AVC e infarto. Infelizmente, né, Lara? E o que nos preocupa, David, além desse aumento, é a quantidade de pacientes jovens acometidos, né? Porque há um tempo atrás quase não se ouvia falar. Então, aumentou demais e é jovem, paciente muito jovem. Não que o idoso não seja preocupante, não é isso. Mas é porque, por se tratar de doenças incapacitantes, a gente fica, né, um pouco à mercê dessa cautela, da prevenção, dos cuidados com o paciente pós-AVC, dos cuidados com o paciente pós-infarto. Então, é uma série de preocupações que, na verdade, vem à tona nesse momento, né, justamente por causa desse episódio. Cada dia que passa tem mais pacientes jovens acometidos e o tratamento, aí identificar essa situação, tratar de forma imediata, faz com que o paciente não fique com sequela. Então, assim, a nossa maior preocupação é essa, não deixar o paciente com sequela. Muito bem, e são fatos reais, né? A gente está tratando de assuntos reais. Infelizmente, o número de jovens aumentaram. Isso é devido ao quê? Aí está explicado, a alimentação, a prática de atividade. É isso mesmo, Lara? Você que lida com isso todos os dias, eu te vejo aí nas ruas da cidade, com ambulância, é no futebol, é no campo, você está em todas as áreas, nos eventos. E é por causa disso mesmo? Com certeza, David, está muito relacionado. Eu falo que existem fatores, aqueles fatores genéticos que a gente herda, são traços que a gente herda, que a gente vem com eles. Esses a gente não muda, mas sozinho eles não são capazes, né, de desenvolver AVC, infarto, se a gente tem uma qualidade de vida ideal. Eu falo que o problema do adulto jovem, eu chamo sempre atenção para o adulto jovem, é que eles acham que só se vive uma vez e tem que fazer tudo de errado, né? Então, o uso de energético hoje é uma preocupação extrínseca para a gente, né? O uso de drogas, sedentarismo, tabagismo, são fatores preocupantes e relacionados à cadeia tanto do AVC quanto do infarto. Se você me perguntar quais os fatores extrínsecos que estão relacionados, são os mesmos. É isso, então fica a pergunta essa. Literalmente. O que causa nessa juventude, né, os números alarmantes, pode usar essa palavra, números alarmantes de jovens que vêm sofrendo AVC e infarto. Exatamente, então está totalmente relacionado ao estilo de vida. Então, eu consigo ter uma qualidade de vida ideal, eu consigo reduzir números, eu consigo talvez até driblar a minha genética se eu tenho uma qualidade de vida ideal. Seria recomendado. A partir do momento em que, além de traços hereditários, né, eu carrego essa carga genética e, além disso tudo, a gente ainda não colabora com a qualidade de vida, a possibilidade de dar errado, ela é muito grande. Muito bem, eu vou explicar ao pessoal de casa, vamos aprender junto aqui com quem tá na lida ali todos os dias, no trânsito, nos eventos eu te encontro muito, Fenamilho, a gente tá sempre passando matérias aí com a sua equipe lá atendendo, no dia a dia, né, dentro dos lares também onde você atende, qual que é a diferença? Como que a gente vai identificar se a vítima, a pessoa está tendo um início de infarto, um ataque cardíaco, uma parada cardíaca, um AVC? Explica como é que funciona, como é que a gente vai identificar isso? Nós que somos leigos, pessoal de casa, preste atenção. Na verdade, o sinal de alarme é para todos, né? Qualquer síncope, qualquer mal-estar generalizado que foge do que é o normal, que é o basal da pessoa, já é um sinal de alarme, sem sombra de dúvidas. Só que, por exemplo, quando a gente fala no infarto e no AVC, a gente usa duas frases. Eu carrego duas frases comigo que eu falo: tempo é cérebro e tempo é músculo. Eu não posso perder tempo porque eu estou isquemiando o cérebro. Eu não posso perder tempo com o músculo cardíaco porque ele está indo embora. Então, quanto menos tempo eu gasto para entender que essa pessoa, que essa vítima, que esse familiar não está bem, melhor é para ele. A minha maior preocupação hoje, David, é porque todo mundo acha que tudo é crise de ansiedade. É crise de ansiedade. Como se crise de ansiedade não fosse uma preocupação. Bom você falar sobre isso, Lara. Muito bom você falar sobre isso. Exatamente. Então, assim, até provar, é o que eu falo a grosso modo para todo mundo, até provar que focinho de porco não é tomada, toda dor no peito vai ser tratada como infarto. Toda dor no peito vai ser tratada como infarto. Descartei o infarto, lindo, vida que segue. Aí eu vou preocupar com outras situações. Mas até então é prioridade. É um paciente que precisa estar dentro da unidade hospitalar no menos tempo possível. É um paciente que precisa ser atendido como prioridade, que inclusive um protocolo de cardiologia traz para mim que a partir do momento que esse paciente adentra a unidade hospitalar, nós temos 10 minutos para atender e rodar um eletro dele.
Então é muito pouco tempo. Eu perco tempo, eu perco cérebro, eu perco tempo, eu perco músculo cardíaco. E são lesões, essas talvez se tornem reversíveis. É verdade. O pós, né? A preocupação com o pós. A nossa maior preocupação Se houver é essa. vida após, né? Isso. Claro que é salvar a vida, mas É pós também é tentar importante. minimizar a possibilidade de sequela. Então eu falo assim, ó, uma dor no peito de início agudo, dor no estômago, tipo queimação, dor no peito, aquela dor que te incomoda, que você chega a levar a mão no peito, né? Que é o que a gente reconhece na área da saúde como sinal de Levine. Mas assim, a gente fala, a mão no peito, tipo aperto, já é um sinal de alerta. Aquela faltinha de ar, senti uma faltinha de ar, uma dorzinha aqui no peito. Isso não é paixão, não, né, Lara? Algo de errado não tá não, certo. Estou apaixonado. ou é gases. Tem gente que fala, não. O povo subestima. É esse o maior problema. Mas você viu, acompanhou a entrevista aqui com o Dr. Maurício, o pessoal que está em casa acompanhando, que o paciente, ele já chega lá dando o seu diagnóstico, a sua desculpa. Não, mas eu não dormi bem por causa que eu trabalhei demais. Essa dorzinha no peito é porque eu sou ansioso. Só que eles esquecem que o próprio infarto gera crise de ansiedade. Então nós temos um problema grande aí. Eu falo que a gente precisa trabalhar a parte da conscientização. A partir do momento em que a gente conscientiza as pessoas desses sinais de alarme, às vezes a gente consegue reconhecer com mais precisão que eu preciso ajudar aquela pessoa. Como que eu ajudo? Tento mantê-la tranquila até o socorro chegar. Nada de colocar o paciente dentro do carro. A ambulância está demorando, mas a ambulância tem um giroflex, tem uma sirene. A gente ganha prioridade no trânsito. O carro não vai ganhar prioridade no trânsito. Talvez vai sair mais rápido do local, mas vai chegar. Isso, exatamente. Depois. Mas eu não sei se vai chegar. É esse o maior problema. Eu não sei se vai chegar e como que vai chegar pra mim. Então, nada de desespero e colocar a pessoa dentro do carro, não. Tenta manter a pessoa tranquila e aciona o socorro. Até pra gente saber aonde que a gente vai levar esse paciente. Porque, por exemplo, se eu atendo um paciente com a clínica de AVC, se tem toda uma propedêutica, a gente entende que aquilo ali é um AVC, né? Se a gente tem os sinais e sintomas, que a gente vai discutir logo à frente sobre esses sinais, eu encaminho o paciente para o hospital regional. Mas se eu tenho um paciente que tem toda uma clínica de infarto, dependendo da situação, é a UPA, dependendo é Santa Casa. Então é diferente. Muito bem então explicado. Não põe o paciente dentro do carro. Atenção, hein, pessoal. Atenção, pessoal de casa. Olha, essas dicas são importantes na hora de prestar o socorro. Leve isso para a vida. Pessoal de Patos de Minas aqui, nós estamos falando do nosso município, aonde levar a vítima. Exatamente. Então nada de pôr o paciente dentro do carro. Eu falo assim, ó. A ambulância demora para chegar, às vezes, até porque a gente precisa de informações para saber o que a gente vai atender, aonde é que é. Às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande das pessoas passar ponto de referência. Nós lidamos com uma cidade que o trânsito é caótico, né? A gente tem um movimento muito grande. Então demora a chegar. Mas a partir do momento em que a ambulância chegou, ele já é medicado ali na hora. Então a gente já começa o tratamento ali na hora. Vocês já fazem o diagnóstico se é AVC, se é infarto, ou se é outra coisa, né? Uma convulsão, ou qualquer outra coisa. E aí a gente começa a dar tratamento para esse paciente ainda em loco, né? Que a gente fala ainda no local. Então a gente desloca com esse paciente a partir do momento que a gente estabiliza ele. Então vamos lá. É a nossa pauta hoje, deixar bem claro pro pessoal de casa. Gostaria que você olhasse para nossa câmera direto, olho no olho do nosso telespectador, porque são dicas que podem salvar vidas. Nós estamos falando de vidas de pessoas que estão ali naquele momento, né, os primeiros sinais de infarto ou de AVC. O que fazer? Vamos passo a passo. As 3 primeiras coisas que deve ser feito. Ficar tranquilo. Apavorar não resolve o problema de ninguém, né? Respira, é aquele momento que você pensa, opa, o que eu faço? Mantenha o paciente tranquilo em todos os cenários. Eu sei que às vezes, por exemplo, a dor do infarto é uma dor muito aguda e normalmente o paciente sai completamente fora do seu eixo, porque ele fica agitado, fica agressivo. É por questões de dor mesmo. Tentar ao máximo manter o paciente tranquilo. Aciona o socorro, que seja o bombeiro, que seja o SAMU, né? De preferência, dê mais informações possíveis, até mesmo para eles saberem por telefone qual ambulância deslocar, se vai precisar pedir apoio, aonde é que está a localidade, um ponto de referência. Nada de pôr o paciente dentro do carro e sair com ele de qualquer jeito. Né? Falo o que eu falei lá no início, a ambulância tem sirene, tem dispositivo sonoro, a gente consegue ganhar prioridade no trânsito, o carro não. Às vezes, na verdade, a gente ainda vai procurar um mal maior. Porque a gente vai ter, por exemplo, uma pessoa que vai entrar em mal súbito, às vezes do mal, ela evolui para outro pior, que pode ser uma parada cardiorrespiratória, por exemplo. Como que a gente dirige com uma pessoa parada dentro do carro? Então acaba que uma situação que já é difícil, já é grave, ela se torna um pouco mais. Então, manter tranquilidade. Tranquilidade, acionou o serviço de urgência, aguarde em casa, não põe o paciente dentro do veículo.
Muito bem, é isso. Então, ó, números de emergência, importante a gente falar. 192... 193. 193, é isso. Isso. Facinho, pessoal de casa, mas é importante, é fácil, mas é importante você deixar anotado aí. Aconteceu qualquer coisa com o seu ente querido, aliás, com o seu amigo, seja onde você estiver. 193 e 192, é isso? Isso. Não subestima sinal e sintoma. É só uma crise de ansiedade. Não existe, é só uma crise de ansiedade. Até porque a crise de ansiedade também precisa ser tratada. E o próprio infarto gera crise de ansiedade. Então, não subestima. Eu tô com a dor no peito, mas eu sou muito ansioso, mas o fulano é muito ansioso. Não fica comendo bola com o paciente em casa. Eu acabei de comer, estou passando mal, sentindo uma dorzinha. Não subestima. Não subestima. É porque eu sofri um estresse no trabalho, tô com a dor no peito, pode ser ansiedade. Pode ser um monte de coisas. A gente vai averiguar qual é a real situação daquele paciente. E a sua preocupação como profissional há mais de anos e lida, isso é importante a gente estar recebendo a Lara aqui. Eu tenho o maior orgulho de falar com você sobre essas pautas. Sempre trago você aqui no programa, você sempre vem com muita presteza esse esclarecimento, porque você tá ali no dia a dia. Você tá na rua, a gente encontra você na rua, tá no futebol, tá no rodeio, tá no evento, tá dentro da casa. Você lida com isso todos os dias. E eu percebi que a sua preocupação em toda a sua fala é o tempo. Tempo é o nosso maior inimigo. Tempo é o nosso maior inimigo, David. Então, passou, sentiu a dorzinha, 192, 193. Caça um rumo. É isso. O pessoal vai até você e vai abrindo caminho aí. Nada de colocar o paciente. Nada de colocar o paciente dentro do carro. Esse caçar rumo é caçar alternativa aí. Isso, alternativas. Telefone. Resolve boa parte dos problemas. É isso, muito bem. Agora a gente vai aprender com você quais são os sinais quando a vítima está ali e a gente separar, entender quais são os sinais quando é AVC e quando é infarto. Vamos pro nosso intervalo? Vamos lá então, produção? Na hora certinha então. Vamos lá, vamos girar o nosso intervalo. Mais Saúde daqui a pouquinho está de volta aqui na tela da NTV. Voltamos com o nosso consultório aberto para você aí do outro lado. Participe com a gente, mande a sua pergunta. E a gente volta recebendo aqui a socorrista emergencial para falar do assunto dos primeiros socorros em vítimas de AVC e infarto, a Lara Cristina. Lara trouxe algumas imagens para explicar um pouquinho melhor para o pessoal de casa. É isso, Lara? Vamos pedir para a produção colocar aí na tela para você aí do outro lado acompanhar enquanto a Lara vai explicando para o pessoal de casa. Vamos lá, produção. Você não está conseguindo enxergar mais os sintomas. Vamos lá, os sintomas mais comuns do infarto. Vamos lá. Quando a gente fala no infarto, David, chama atenção, né? O infarto realmente é a morte do tecido do músculo cardíaco e requer algumas atenções. Como a gente discutiu anteriormente, realmente o tempo é o nosso maior inimigo. Quanto mais precoce eu reconheço esse sinal de alarme e aciono um socorro para essa vítima, melhor é para o paciente. Existe dores específicas, que foi essa que eu te falei, que é a dor no peito tipo anginosa, que é aquela dor tipo aperto, que a gente aperta a mão e leva sobre o peito. Existe uma queimação que está relacionado ao infarto, né? Existe irradiação para o braço esquerdo, existe dor nas costas, tipo queimação, que também está relacionada ao infarto. Então, essas dores a gente não subestima. Sinais de alarme. Muito bem. Isso que você está dizendo, como a gente vê ali nas imagens, sintomas mais comuns do infarto, tanto em homens e mulheres? Tanto em homens quanto em mulheres. Às vezes a mulher tem um pouco mais de subestimação da dor, porque para mulher tudo é gastrite, alguma coisa nesse sentido. Mas assim, os sintomas são mais ou menos os mesmos, tanto para homem quanto para mulher. A gente percebe que um dos sintomas ali das mulheres na tela, o pessoal de casa está acompanhando, que é enjoo. Enjoo. O enjoo pode acontecer, né? Normalmente ele está mais relacionado à mulher, mas ele pode acontecer no homem também. Então, por isso que a gente não pode subestimar nenhum tipo de sinal e sintoma. Tudo que está relacionado, David, a dor no peito, a queimação. E um dos maiores problemas nossos é a queimação, porque tem gente que já tem um histórico de gastrite, aí acha que a dor está relacionada ao gastrite. E normalmente a dor relacionada ao infarto, ela também ocasiona vômito. Muito bem, a gente percebe que pode haver, né, uma diferença entre homens e mulheres, que as dores iniciais nos homens é no peito e nas mulheres é nas costas. Nas costas, isso. É isso mesmo? Uhum. Agora, no caso de AVC, produção vai colocar aí na tela também
A Lara não tá tendo visão nas imagens, mas vai explicando, pessoal, porque ela entende bem sobre isso. Aprenda os sinais de AVC. Eles iniciam repentinamente. Repentinamente, David. E eu falo assim, ó, às vezes começa com uma coisa básica. Dor de cabeça. Dor de cabeça, que é uma coisa que tradicionalmente boa parte da população já conhece, porém uma dor mais comprimida que a gente fala, que é aquela dor que aperta, né? Então, é um sinal, é um dos sinais e sintomas. A gente fala que, por exemplo, a gente tem 2 tipos, né, de AVE, que é o AVE isquêmico e o AVE hemorrágico. Graças a Deus, boa parte dos AVCs é isquêmico, porque a gente tem uma possibilidade maior de recuperação e sem sequela. Explica pro pessoal os sintomas, no caso isquêmico. Quais são esses? Isquêmico, normalmente, a gente tem um acometimento de um dos lados do corpo, que é o que a gente fala de hemiplegia, né? Que é a paralisia de um lado esquerdo, a paralisia do lado direito, desvio de rima labial, o olho fica desfocado. O pessoal de casa tá vendo ali nas imagens, no caso, é a perca de força. Perca de força motora. A fala não conexa. Fala arrastada. A gente até utiliza de uma escala que a gente fala assim, a gente utiliza a sigla SAMU, né? Que a gente pede pro paciente sorrir. Normalmente ele tem um desvio de rima durante essas são técnicas que vocês, especialistas, usam. Olha que interessante, o pessoal tá aí na tela, a produção colocou muito bem e a Lara tá explicando aqui, ó. SAMU, tá em vermelho aí a letra S, A, M e a U. O que significa? São como vocês fazem isso é uma avaliação rápida, porque conforme a gente já falou, o tempo é o nosso maior inimigo, então a gente precisa dessa avaliação. Até o médico regulador por telefone pede um familiar ou quem estiver presenciando para fazer isso aí. Então vamos lá, primeiro, sorria. Sorria. Normalmente no AVC tem desvio de rima, então a pessoa não consegue fazer o sorriso total, não consegue ficar com o rosto focado. Aí tem sempre desvio de um lado e é muito perceptível. Na imagem a gente consegue ver, é muito perceptível. Abrace. É porque aí a gente, teoricamente, se ele vai abraçar, ele precisa elevar os membros e não vai, porque ele tem perca de um lado do corpo. Então, talvez ele eleve um dos braços e o outro ele não consegue. São as siglas da SAMU, olha que interessante. O M significa música. A gente pede ele pra cantar ou falar uma frase, pra mim ver se ele tá com a fala arrastada. Ah, interessante. E urgente é o que devemos fazer sempre. Acionar o serviço especializado. Pode voltar pra gente aqui, produção. É isso mesmo. Então, assim, são avaliações que a gente faz rápida, né? No infarto, a gente prioriza muito as dores, né? O tipo da dor, a intensidade da dor, a forma como essa dor começou, aonde é que ela tá, se é tipo aperto, se é tipo queimação, já é um sinal de alarme, sim, indiscutivelmente. E na suspeita, né, de um AVE ou de um AVC mesmo, propriamente dito, a gente foca nessa escalinha, que é o SAMU. A gente pede o paciente para fazer essas coisas. Normalmente, no AVC hemorrágico, quando ele é extenso, o paciente perde a força motora do corpo inteiro. E essa é a pergunta aqui da nossa telespectador. Boa noite, David. Pergunta para Lara Cristina. Vítima com hemorragia traumática externa que evolui para PC. Qual a prioridade atendida por um leigo? É o Wellington Belônia. Um abraço pro Wellington. Parabéns, conteúdo bacana. Evolui para uma PCR, no caso. Isso. Que ele falou. O que é o PCR? PCR é a parada cardiorrespiratória, que na verdade a gente ressalta que é a situação clínica mais emergente que a gente tem. Então nada sobressai ela. Só a critério de curiosidade, né? Teoricamente, eu preciso tratar a PCR, que é a massagem cardíaca, que também pode ser algo a se discutir futuramente aqui no programa. Realmente a gente precisa tratar. Só que, se essa hemorragia foi externa, eu vejo ela e eu não cesso a hemorragia, a causa da PCR é a hemorragia. Eu preciso conter esse sangramento. Aí onde a gente entra, tempo é cérebro, eu tô perdendo cérebro. Mas eu preciso conter o sangramento. Se eu não conter o sangramento, o paciente não vai retornar à circulação espontânea. Muito bem. Então esse negócio de chegar já fazendo a massagem cardíaca... se for traumático, igual ele falou aí, eu tenho um trauma, eu tenho... Você tá vendo ali, né? Olha eu tô vendo que tá sangrando. Né, uma hemorragia que chama muita atenção, eu preciso conter a hemorragia. Porque se eu não conter a hemorragia, o paciente não retorna à circulação espontânea. E o que não fazer? A gente tá vendo algumas dicas aqui de fazer e às vezes na hora ali a gente não tem um curso, não tá preparado, não vai lembrar de tudo que nós falamos aqui no programa, mas alguma coisinha sempre importante a gente guarda, principalmente isso do tempo ficou aqui na nossa mente. O que não se deve fazer? Talvez o pessoal de casa consegue assimilar melhor isso e guardar mais. O que não se deve fazer nunca?
não subestimar sinal e sintoma de dor, não tirar o paciente de dentro de casa, ou seja, de onde ele estiver, até porque quando se aciona um serviço de urgência, a gente precisa ter um ponto de referência para saber onde encontrar esse paciente, porque às vezes é na rua, então não tira o paciente do local. Ah, Lara, é na rua, sinaliza a rua, tampa o paciente, né? Se tiver muita exposição ao sol, tenta fazer as coisas da melhor maneira possível, sem muito. Eu falo que menos é mais. Quanto menos eu mexo, melhor é para o paciente. Então deixa o paciente no local, aciona o socorro, dê um ponto de referência objetivo, a gente precisa de informações objetivas. Jamais colocar o paciente dentro de carro, seja AVC, seja infarto, seja PCR, seja qualquer situação. Não colocar o paciente dentro do carro Acidente, e sair de qualquer jeito. Tem exatamente. Acidentes. Importante a gente falar sobre isso aí, acidentes. E eu gostei dessa explicação que você deu. Talvez o pessoal de casa, na hora que vê ali o familiar passando mal, na dificuldade, mas eu vou ligar pra SAMU ou pro bombeiro, até chegar aqui eu vou correr antes. Pode ser, explica pro pessoal de casa. Eu adorei esse explicativo, é muito simples e o pessoal de casa vai entender. Às vezes, arrancar, vamos falar no linguajar popular, o pessoal entender, arrancar de casa. É fácil, não é difícil. Só que a questão é o seguinte, carro não tem sirene, não tem dispositivo sonoro. É o que eu falo pra todo mundo, o carro não tem, deveria, talvez. Mas talvez a gente não ia saber usar, então pronto. Então, se eu não tenho um dispositivo sonoro, eu não ganho prioridade no trânsito, o tempo que eu vou gastar para chegar com aquele paciente em determinado local, que talvez nem é a referência, é muito maior. Porque talvez eu vou para a UPA, o atendimento dele é lá no regional, eu vou para Santa Casa, o atendimento é lá na UPA. Resumindo, vou falar de novo, pode arrancar mais rápido, mas pode ser que complique ainda mais, vai chegar mais tarde, vai no lugar errado, vai locomover de forma errada o paciente, vai... Isso, eu vou piorar a situação clínica também, do paciente. Que as unidades de atendimento estão, na grande maioria, todas equipadas, se caso precisar ali de um desfibrilador. Pra tratar na hora, a gente trata na hora. Então, assim, não existe essa de... Em vez de você ir até a unidade vai até você. Vai até você, inicia o tratamento em loco. Lá no local a gente inicia o tratamento pro paciente para tentar ofertar qualidade de vida para ele. Quanto menos tempo esse paciente perder, melhor é para ele. O que mais que você lembra que não se pode fazer nesses casos? Não precisa ofertar nada. Água, açúcar. Eu ia te perguntar isso. Não. Água com açúcar, toma água que vai melhorar tal. É porque eu falo que a água é um santo remédio, né? Cura tudo. Não precisa. Gente, a água realmente é importante, mas é não antes dos acontecimentos, né? Não nesse momento. Então evita, né? Evita oferecer qualquer coisa, até para não gerar tanta ansiedade no paciente que já não tá bem. Muito bem, então é isso, ó. Se a gente se deparar com a vítima, seja em trânsito, o que deve fazer? Lugar. Segurança do local, né? A gente fala assim, Segurança do local seria sinalizar? Sinalizar. David, isso é tão fundamental, porque quando a gente tem essa malícia de sinalizar um local, eu exponho menos o paciente, menos as pessoas que têm em volta. Às vezes as pessoas estão tão preocupadas em pegar o telefone e filmar determinada situação, sinaliza o local, gente, facilita pra nós. Isso acontece, né, nos dias de hoje, você deve se deparar isso todos os dias. Com frequência. Quando você chega no local do acidente ou da vítima, não tem nada sinalizado para vocês poderem chegar. E as pessoas filmando o paciente ali sofrendo, seja o AVC, o infarto ou vítima de acidente. Então vamos passar essas regrinhas novamente para quem está ligando agora aqui na NTV para acompanhar o nosso NTV News, que vem aí dentro de 1 minuto. A Lara está aqui, a nossa socorrista, a nossa convidada de hoje, falando sobre os primeiros socorros, como você chegar e abordar e ajudar, contribuir para a salvação de vítimas que está passando com AVC ou infarto. Primeira coisa, vamos reforçar para o pessoal de casa, Lara. Reconhecer os sinais de alarme, que são todas essas dores que a gente já mencionou, né? Não subestimar sinal e sintoma de ninguém. Uma dor de cabeça, dependendo da dor, não é normal. Uma dor no peito não é normal. Então, não vamos subestimar sinais e sintomas. Não colocar o paciente dentro de veículo e sair com o paciente, né? Acione o serviço de urgência, espera o atendimento no local. Tente ser mais objetivo, né? Ao repassar informações. Se for na rua, sinaliza o local, deixa o local mais seguro possível, né? Até mesmo para o próprio paciente, que já é um paciente, para que ele não tenha outros transtornos, e até mais para as pessoas que estão ali em volta. Então, segurança do local em primeiro lugar. 192 e 193 sempre. Sempre, indiscutível. À disposição, já deixa salvo aí no seu celular. Lara, muito obrigado pela sua participação. Adoro receber você aqui no nosso programa, sempre trazendo assuntos importantes. Ainda mais quando a gente está vendo aqui os números de pessoas com infarto e AVC tem
ter aumentado. Obrigado por ter contribuído e ajudado muito. Estamos sempre à disposição. Eu espero de verdade, né, que tenha contribuído e assim, vamos tentar manter mais tranquilo possível numa situação de emergência. Eu sei que é difícil, eu sei que quando a gente depara, principalmente quando é um familiar, quando é uma criança, a gente age no desespero, né? A gente quer socorrer rápido, às vezes atrapalha. Então, aciona o socorro, espera no local. A calma é sempre mandatória em todo e qualquer cenário. Muito bem. Aonde te encontra, Lara? Lara Cristina, enfermeira Lara Cristina, Instagram, Facebook, tô aí, sempre. Tá lá, sempre à disposição. Pode mandar aí, né, que a gente aqui da NTV vai passar o seu contato também. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Sempre é um prazer te recebê-lo aqui. Prazer. Bom, você de casa, obrigado pelo carinho, pela enorme audiência e até o próximo programa. Até lá.